Queridos companheiros, queridas companheiras de Ideal Espírita, nossos irmãos aí da CEJAP, bem-vindos a mais essa reunião virtual. Companheiros estão acompanhando a gente aí pelo Instagram, sabe que a CEJAP está tentando fazer reuniões virtuais na tentativa de amenizar um pouco aí o impacto da falta da reunião presencial. Então você é muito bem-vindo até aqui. E a nossa torcida é que seja uma noite muito especial para cada um de nós. O tema que queremos trabalhar, desapegar para não sofrer. E para a gente poder começar, eu quero convidar você a fazer comigo uma leitura preparatória do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição que leremos é de número 5. Consegues ir? E Emmanuel vai utilizar-se da fala de Mateus, capítulo 11, versículo 28, fala de Jesus por Mateus. Vinde a mim. E comenta então Emmanuel. O crente escuta o apelo do mestre anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todavia, todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim de Jesus, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impositivos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, pelo trabalho santificante na direção da pátria espiritual. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhes buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Muito bem, meus irmãos, após essa reflexão do Emmanuel, que visa aí acalmar os nossos corações, quero convidá-la a me acompanhar de uma prece. Fechemos nossos olhos, pensemos em Jesus e vamos rogar a esse amigo querido que conhece os nossos sentimentos e corações, que nos envolva a todos nesse momento. Que do seu coração de irmão mais velho, amoroso, possam emanar os eflúvios de luz e paz que nós precisamos para ter a fé renovada, para ter o caminho iluminado, para podermos decidir mais uma vez, renovar os nossos votos, de ir adiante no aprendizado do amor e na busca da perfeição. Que possamos, Senhor, todos nós, que estamos aqui reunidos por essa plataforma,
por esse Instagram, receber das tuas mãos a luz e a paz que precisamos. Ampara o equipamento, ampara a internet, ampara nossos amigos internautas, que todos nós possamos ser envolvidos pelas emanações de amor do teu coração. E assim, Senhor, com essa oração, rogamos que tu possa nos permitir, então, dar início a mais essa palestra pública virtual da Comunidade Espírita Jardim da Penha. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, o tema que a gente vai trabalhar é desapegar para não sofrer. Costumo iniciar essa palestra afirmando que essa frase é uma frase absoluta. Ou você se mantém apegado e sofre, ou você se desapega e não sofre. Não há um meio termo. É uma frase, uma fala absoluta. Mas às vezes a gente, na infantilidade do espírito mortal, a gente algumas vezes, eu chutei o tripé aqui, a gente algumas vezes acha que pode fazer os chamados meio termos. A gente pensa que pode continuar apegado e não sofrer. Ou então a gente imagina que se a gente se desapegar, a gente vai sofrer. Então qual é a proposta dessa palestra? A gente demonstrar, através das informações espíritas, que o apego é causa de sofrimento. Que embora momentaneamente possa não parecer isso uma verdade, mas de alguma maneira no futuro será. Vou dar um exemplo. Os companheiros vão se lembrar comigo daquele artista circense que equilibrava pratos. Os mais novos não vão lembrar-se disso, né? Mas era um artista que ele rodava uns pratos em cima de umas varas e ele ia rodando, e o povo ficava histérico e de repente os pratos começavam a cair. Até aquele momento ele estava no controle. Mas haveria um momento em que ele inevitavelmente não conseguiria manter o controle. Talvez hoje a minha atitude de estar apegado possa ainda não estar me fazendo sofrer. Mas inevitavelmente nós sofreremos. Então a proposta vai ser a gente mostrar essa realidade do apego e, mais importante ainda, a gente trabalhar mecanismos propostos pelo Espiritismo para como nós podemos fazer para nos desapegar. Pelo menos dois vou apresentar aqui. Primeiro será a tomada de consciência e depois um exercício prático, que você vai se sentir desafiado. E se você fazê-lo, vai estar de alguma maneira mostrando para você mesmo o seu interesse maior em se tornar menos apegado e, em consequência disso, sofrer menos. Pois bem, meus irmãos, para a gente poder começar, eu vou conceituar apego. Fui até o dicionário, fiz algumas pesquisas, e encontrei apego em 3 níveis. Primeiro diz que apego é um sentimento de afeição, de simpatia por alguém ou por alguma coisa. Meus irmãos, até aqui a gente começa até a ficar meio confuso, porque isso é bom então, um apego, ser apegado é bom. Porque a gente está aqui nesse planeta, na verdade, para desenvolver sentimentos. A gente está aqui para encontrar corações, para trabalhar a afetividade. Até aqui, nesse conceito, apego se confunde com afeto. O segundo conceito também vai dizer que apego é uma ligação afetiva que se estabelece com alguém, com alguma coisa. Então, no primeiro momento, ele fala de um sentimento, é claro, imagino, fruto dessa ligação afetiva. Então, coisas boas, na verdade. Mas é só no terceiro nível que a gente vai linkar mais com a questão psicológica e vai vir a declaração que diz que apego é uma dedicação permanente e exagerada a alguém ou alguma coisa. Então está aí o problema. O problema é o exagero, meus irmãos. O problema está nesse sentimento exagerado e muitas vezes permanente. É esse tipo de sentimento que nos leva a desenvolver algo chamado sentimento de posse. Então nós, é bem provável que durante o dia de hoje, essa quarta-feira, dia 3 de junho, nós tenhamos dito várias vezes o meu telefone celular, o meu carro, a minha família, minha esposa, a minha internet, que não está lá, então essas coisas, né? Quando na verdade nada nos pertence. Nós somos apenas tomadores de conta, meus irmãos. Nada nos pertence. Na verdade, nós estamos aqui passando pelo planeta para utilizar desses recursos materiais a fim de que, através deles, possamos construir valências e valores no espírito imortal. Pois bem, o sentimento de posse, então, está linkado a esse amor excessivo, esse amor que tem direcionamentos.
Queria dizer para os companheiros que qualquer coisa em excesso faz mal, até água. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós deveríamos ingerir 35 ml de água por quilo de massa corporal por dia. Vou dar um exemplo. Se você tem 100 quilos, você deveria tomar 3,5 litros de água. Se você tomar 6, você vai passar mal. Então a água também faz mal. Então a gente se ilude quando pensa que coisas boas em excesso fazem bem. Até mesmo o amor em excesso faz mal, porque o amor em excesso é o apego. Esse amor em excesso ele tem direcionamentos. O primeiro deles, na verdade 2 direcionamentos, e o primeiro se desdobra. O primeiro é com relação às pessoas. Quando você ama excessivamente alguém, inevitavelmente você vai sofrer. O desdobramento é quando esse amor é por si mesmo. É quando a gente desenvolve algo que na psicologia moderna é chamado de narcisismo, baseado naquele conto de Narciso que todos nós conhecemos. No entanto, meus irmãos, é esse narcisismo linkado ao apego, ao amor excessivo por si mesmo, que leva-nos, por exemplo, a ter medo de envelhecer. Estava vendo um dado curioso recentemente. Nos últimos 6 anos, uma das indústrias que mais cresceram no mundo foi a de cosméticos. Quando a gente quer, não estou falando que não deve, a gente tem que se cuidar sim, manter uma boa aparência, mas não pode ser algo ligado a uma necessidade profunda de não envelhecer. Isso está linkado ao apego. Então, quando eu direciono esse sentimento, esse amor excessivo às pessoas, eu vou sofrer, mesmo que seja um amor excessivo a mim mesmo. No segundo momento, a segunda canalização do apego é quando nós nos dirigimos aos bens materiais. Então, todas as vezes que eu amo excessivamente as coisas que me pertencem, as coisas que estão comigo temporariamente, que a gente está tomando conta, a gente sofre. Então, o sofrer, o apego faz sofrer. Aqui tem um dado interessante, meus irmãos. O apego ele tem uma vertente curiosa. Nós podemos sentir apego pelas coisas que nós temos, mas também podemos sentir apego pelas coisas que nós gostaríamos de ter, aquilo que a gente não tem. Então você pode sofrer do mesmo jeito. Veja que o sentimento do apego, a emoção está linkada a ter ou não ter, mas está sempre voltada para a necessidade de algo material. Então as pessoas vão sofrer quando elas estão amando excessivamente as pessoas à sua volta e também os bens materiais. E como é que faz sofrer? Vamos lá, rapidamente. Como é que uma pessoa que ama excessivamente as outras sofre? Vou dar alguns exemplos. Ela sofre de instabilidades emocionais. Ela não está bem. Ela não está bem. Ela sofre de ciúme. O ciúme é uma patologia, meus irmãos, extremamente grave. Ela está apoiada na baixa estima, na falta de segurança pessoal. Pode e deve ser tratada e cuidada. Mas o ciúme, o ciumento, ele está sofrendo. Por mais que até algum momento esteja no controle. Mas também ele pode sofrer, aquele que ama as pessoas excessivamente, por conta do medo. Os medos, especialmente os medos de perder. Então aqueles que amam excessivamente pessoas têm medo de perder. E com relação às questões materiais, como é que faz sofrer? Pois bem, a ganância, por exemplo, é fruto do amor excessivo ao apego aos bens materiais. O que é a ganância? É quando as pessoas desejam ter mais do que precisam. E em nome disso, abrem mão da ética, da moral, envolve-se em falcatruas, em atitudes corruptas por conta do apego. Também é fruto do apego que faz sofrer a inveja, a comparação com o outro, o medo também de perder, também a questão da avareza. Quem não conhece o avarento, né? O avarento é aquele que ele quer ter o dinheiro, mas ele não quer gastar o dinheiro, ele não quer. Ele quer ter o prazer de começar o dia entrando na internet e vendo o saldo no banco. Não importa se ele comeu mal, se deixou de comer. Meus irmãos, são sensações de sofrimento. Todas essas características são sofrimentos que são produzidos pelo apego. E a pergunta poderia ser, talvez a mais básica: faz sofrer por quê? Porque, meus irmãos, observem bem. A resposta mais simples de todas: pessoas e bens materiais são perecíveis. Então nós começamos um relacionamento sabendo que ele vai acabar. Todos vão acabar. Ou pela morte, ou por uma separação. Então, tudo que é patrimônio material
vai acabar. Você compra um telefone novo hoje, fica encantado com ele, amanhã ele está velho. A indústria é assim. Então, quando nós sentimos apego, nós sofremos. Sabe por quê? Porque o apego é uma resposta emocional do materialismo. Só é apegado quem é materialista. E na base de sustentação do materialismo está o egoísmo. E todos nós, meus irmãos, ainda sofremos do egoísmo. E, infelizmente, ainda é uma realidade para a grande maioria de nós, ou para quase todos, sem exceção, sermos apegados. É claro que em alguns níveis, não é? Podemos ser mais ou menos apegados, mas a maioria de nós sofre do apego. Então essa realidade, como é que você pode... Vou trazer um exemplo, para a gente poder refletir aqui que nós somos de fato apegados. Vamos lá. Você está em casa assistindo televisão e também está no WhatsApp. Ou está no WhatsApp vendo televisão, não sei qual é a ordem mais correta aí. Mas colocou o telefone no colo e distraiu, levantou-se, o telefone caiu no chão e o monitor, a tela, quebrou. Trincou o monitor. Tem monitor que fala? Não lembro o nome. Trincou aquele pedaço de vidro. Meus irmãos, a gente fica com depressão. Às vezes 3, 4 dias deprimido. Começa a cobrar, meu Deus, como é que eu fui deixar isso acontecer? E nós sofremos. Não é porque você sofre, não é porque quebrou o telefone, não. Não é por conta da tela, é por conta do apego. É claro que tem a ver com prejuízo. É só um pedaço de vidro, mas um vidro que vale dinheiro. Então, meus irmãos, o apego é essa doença da alma que precisa e pode ser tratada porque ela vai nos levar ao sofrimento. Aí vem a pergunta. Vou fazer durante a palestra 2 perguntas importantes. A primeira é como a gente pode fazer para desapegar. E eu trouxe aqui, para a gente conversar, uma fala de Jesus. É claro que nós somos cristãos, somos espíritas, nos baseamos em Jesus. Como é que Jesus pode nos ensinar a vencer esse apego tão real e tão natural em todos nós? Eu trouxe uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 19, de 16 até o 22. Uma história que você conhece, é a história do jovem rico, né? Vou colocar o texto, vou ler aqui e vou fazer comentários importantes. Pois bem, começa assim o texto. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Havia naquele jovem uma ideia de que se fizesse o bem, Deus o recompensaria. Essa ideia é do judaísmo e nós migramos com ela para o cristianismo e também trouxemos de alguma maneira para o espiritismo. Será então que quando eu faço bem eu vou merecer um lugar numa colônia espiritual melhor? É essa a proposta? Essa é uma meia-verdade. Porque, na verdade, quando nós fazemos o bem, nós construímos sentimentos. E é o sentimento que vai definir meu nível de evolução e vai me linkar a uma, entre aspas, recompensa. Um lugar melhor no mundo espiritual. Mas o jovem tinha essa ideia e perguntou: o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? Meus irmãos, essa indagação, pensar em conseguir vida eterna, talvez seja uma das indagações mais comuns que as pessoas têm feito hoje no mundo inteiro. Que bom! As pessoas estão preocupadas hoje com o conhecimento da espiritualidade. Tem buscado, as pessoas têm buscado, o mundo inteiro tem buscado. É interessante que a gente pode linkar isso com aquela necessidade do homem de estar próximo de Deus. Nós somos seres espirituais, criados por Deus, e temos uma necessidade de nos aproximar de Deus. Daí aqueles salmos dos filhos de Corá, Salmos 42, versículo 2, onde os salmistas diziam assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Até quando, Senhor, ficaria afastado da tua face? Eram aqueles homens revelando uma necessidade que está em nós, que estava naquele jovem. Então ele perguntou: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E o Nazareno vai responder para ele dizendo: e disse-lhe então: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Meus irmãos, aqui eu queria ressaltar uma curiosidade. Se você pegar esse texto e fazer uma leitura linear, o Cristo está dizendo que ele não é bom. Bom é Deus, não é verdade? Como é que nós podemos explicar isso? Pois bem, só para a gente poder fazer um alerta importante para os companheiros,
cuidado com interpretações literais dos textos bíblicos. Até porque eles se confundem. Nós temos no Brasil 23 traduções oficiais da Bíblia. 23. Nem todas dizem a mesma coisa. Eu tenho aqui em casa 7 delas para estudar. Tem textos que têm conteúdo diferente. Quando você pega um texto literal, você pode cometer equívocos. Esse é um deles. Como é que se explica, então, o Cristo ter dito que não era bom? Pois bem, teólogos sérios vão nos informar de que que Mateus escreveu o livro, esse evangelho, em aramaico. Ele escreveu na língua de Jesus, na língua do povo hebreu. Escreveu em hebraico. E havia uma palavra do hebraico que não existia correlação com o latim, quando foi traduzida no século IV, que se referia a um bom só para Deus. Um bom só para Deus. Como não tinha tradução. Então esse bom, hoje, por exemplo, o Espiritismo diz pra gente que Deus é soberanamente bom. Então eu vou elogiar, por exemplo, a Cecel. Então eu vou dizer, Cecel é uma pessoa soberanamente boa. Aí Cecel me corrige, não, velho. Soberanamente bom só Deus. Entendeu mesmo o que aconteceu? Cuidado com interpretações literais, podem estar te levando para o lado errado. Pois bem, voltando para cá, a pergunta, se queres entrar na vida eterna, o jovem perguntou, o Cristo respondeu, guarda os mandamentos. Esse jovem, meus irmãos, ele conhecia essa lei, ele era religioso, a gente vai ver ao longo da palestra, ele conhecia porque em Deuteronômio, lá no Pentateuco mosaico, na Torá, Moisés já teria dito isso no capítulo 11, versículo 26 a 29, diz assim, e eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordena, é a maldição, quando não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas os desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Meu irmão, isso aqui não é novo, não, tem 3.250 anos. Informação que nós não compreendemos, porque não quisemos compreender, ou não tínhamos capacidade. No entanto, está dizendo que não é Deus que amaldiçoa e nem Deus que abençoa. Somos nós mesmos quando escolhemos estar atrelados à lei de Deus e quando escolhemos a bênção. E ao mesmo tempo, se não quisermos seguir a lei de Deus, escolhemos a maldição. Então aquela ideia do Deus que castiga e pune é da teologia. Deus apenas cria e Deus é amor. Quem se autopune somos nós mesmos com escolhas indevidas. Quando nós não priorizamos tentar vivenciar a lei de Deus. Então, felicidade é uma escolha voluntária de praticarmos a lei de Deus. Pois bem, voltando para cá, respondido então. Então não é Deus que pune. Há uma frase de um poeta chileno chamado Pablo Neruda que diz que nós somos livres para fazer as escolhas, mas escravos das consequências. Seria hora, meu irmão e minha irmã, da gente pensar em fazer as pazes com Deus. A revolta contra Deus não faz sentido. Estamos zangados, deveríamos ficar zangados com a gente mesmo, não com Deus, porque nós somos apenas resultados. Pois bem, voltemos ao diálogo do jovem com Jesus. Se queres, então, entrar na vida, guarda os mandamentos. E Jesus vai dizer os mandamentos, diante da pergunta do jovem, quais mandamentos que ele tem que guardar? E o Cristo faz um resumo perfeito, magnífico da Torá. Diz assim, disse-lhe Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Meus irmãos, aquele jovem, ele tinha tido uma iniciação religiosa. Meu irmão, eu queria abrir um parênteses para a gente que é instituição espírita. Precisamos entender a importância e a necessidade de priorizar o trabalho com jovens e com crianças. Precisamos. O maior patrimônio que podemos deixar para um filho, para uma criança do nosso convívio, é apresentar Jesus para ele. Aquele jovem, então, havia tido um ensino religioso, que o ajudou muito, vamos entender ao longo do processo. Mas ainda faltava alguma coisa. O que lhe falta ainda? Meus irmãos, esse jovem está mostrando para a gente que a religião não é suficientemente capaz de suprir os anseios da alma. Não. Não é religião. A melhor religião é aquela que te ensina a amar. Esse sim supre os anseios da alma.
Aquele jovem, então, sentia necessidade de Deus, mas ele era religioso. O que precisava fazer mais, então? Então, Jesus vai fazer para ele uma declaração pontual. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E diz o texto complementar: e o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque era dono de muitas propriedades. Meus irmãos, tem gente pegando esse texto e trabalhando literalmente. Infelizmente dizendo: olha, está escrito na Bíblia, vai, vende tudo que tens, traz para Deus, para a igreja e dá aos pobres. Meus irmãos, não é bem assim. Essa verdade não era uma verdade absoluta, era pontual para aquele jovem. Repetindo então, cuidado com interpretações literais. Allan Kardec, quando vai discorrer sobre esse texto, essa história, é Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, no seu item 7. Eu vou ler o texto, rapidamente. Diz assim: quando Jesus disse ao moço da parábola, que ao moço que o inquiria, sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só se obtém a esse preço. Observe o complemento. Mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Meu irmão, minha irmã, o problema não está no que você tem ou deixa de ter. Não, o problema está no apego. Aquele jovem era apegado. Então, para aquele jovem, a recomendação do Cristo era que ele vendesse tudo para se livrar, para poder provar que ele tinha uma fé mais consistente. A questão está no apego. Quando Paulo de Tarso escreve a carta a Timóteo, um amigo dele, ele vai no capítulo 6, versículo 10, diz assim, primeira carta: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Veja que o dinheiro por si só não é mal. Mal, sim, é o uso que fazemos dele. Mal, sim, é o sentimento ruim que ele nos provoca, de inveja, de ganância, de torpeza, por conta do ter. Interessante que a gente tinha um ditado, voltando lá para lembrar daquelas interpretações literais da Bíblia, a gente dizia que rico não ia para o céu, lembra disso? Era um consolo do pobre. Baseado, sabe em quê? Numa fala de Jesus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Se você pensou no camelo animal e a agulha, aquela de costurar, é claro que o camelo não vai passar ali. Aí seria impossível. No entanto, a agulha, segundo os pesquisadores, era uma fenda no muro de Jerusalém, onde os mercadores que não queriam pagar os impostos tinham dificuldade de passar o camelo. Mas passavam. Também tem outro grupo de estudiosos que dizem ser camelo um fio de linha, grosso, feito de pelo de camelo. Era difícil passar no buraco da agulha, mas passava. Meu irmão, não é o que você tem. Quanto você tem que importa. O que importa é o que você faz com quanto você tem. E aí, então, no complemento da conversa de Paulo com Timóteo, diz assim: e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, alertando-nos com relação a uma ideia infeliz que muitos de nós temos de querer ganhar dinheiro ou prestígio com o espiritismo e com a religião. Meu irmão, foi ensinado pra gente: dá de graça aquilo que de graça recebestes. Então ele está dizendo, Paulo disse, muitos se desviaram da fé em nome da ganância, vendo o espiritismo um filão, e vão mais tarde se sentirem transpassados por muitas dores. Pois bem, voltando para Kardec, o complemento do comentário, no capítulo 26 do Evangelho, diz assim: aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observava certos mandamentos. No entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Vejam, seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia até mesmo ser, sem dúvida, um homem perfeitamente bom, honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém.
não maldizer do próximo, não ser vulgar, nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar e fazia, sim, uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Meu irmão, será que a gente, como espíritas, compreendemos o que significa esse nosso lema? Construído por Kardec? Sim. Inspirado em Paulo Apóstolo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, e também em Santo Agostinho, numa fala do capítulo 14. Mas será que a gente compreende? Vou abrir um parênteses rapidinho no apego, para a gente poder desenvolver um pensamento. Vamos lá. O que significa salvação? Fora da caridade não há salvação. O que é salvação? Em qualquer religião, salvação tem um link com felicidade eterna. Então, nós queremos a felicidade, queremos o céu, o paraíso, o Seol, não importa. Mas está linkado à felicidade. Segundo a informação espírita, felicidade tem uma maneira de ser adquirida. Questão 614, os espíritos respondem a Kardec que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Então, felicidade seria uma adesão voluntária à prática das leis de Deus? Sim. Então, felicidade passaria pelo primeiro processo de conhecimento da lei de Deus. Isso vai exigir uma busca. Daí o Espírito de Verdade tem nos dito que espíritas instruídos seria o segundo ensinamento. O primeiro seria amar. Mas eu preciso, então, reservar um tempo para pesquisa, para leitura, para participar dos estudos da casa. Será que eu tenho feito? Agora não, é claro, à distância também podemos fazer. Mas no dia a dia eu tenho buscado o conhecimento. E mais que isso, lançar mão do conhecimento para a minha prática vivencial. Porque o desafio, meus irmãos, não é ser religioso. Ser religioso é fácil. O desafio é a gente ser espiritualizado. Transformar a religião numa ferramenta de aprendizado do amor e que nos aproxime mais de Deus. Pois bem, então felicidade seria o céu e está questionado a cumprimento da lei de Deus. A questão 648, Kardec vai ouvir dos espíritos superiores que a lei mais importante das 10 leis que regem o universo é a lei da questão 648, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, de todas as leis, das 10, parte terceira, livro dos Espíritos, leis morais, a mais importante, lei de justiça, amor e caridade. Meus irmãos, observe o link. Então, através da caridade, nós podemos nos salvar? Sim, porque a caridade é a prática do amor. Lá, quando Paulo de Tarso escreveu a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ele faz uma declaração dizendo assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa lei de Cristo que ele está falando é a lei de amor, a lei que está lá em João 15:12. Mas a lei maior: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Paulo está dizendo que levar a carga do meu irmão, levar a carga uns dos outros, não é caridade? Aqui tem uma vertente importante. Eu também deveria me permitir deixar que leve minha carga. Às vezes, meus irmãos, nós fazemos uma imagem, montamos uma imagem de super espíritas. Quando não precisamos de ninguém, isso é orgulho, isso é vaidade. Eventualmente temos que recorrer à ajuda e ao auxílio dos nossos irmãos. Mas, pois bem, então seria a prática do amor, o exercício do bem, que levaria a desenvolver o amor. Isso é a caridade. Então veja por que Kardec foi tão claro em dizer: fora da caridade não há salvação. Porque o exercício da caridade isso é uma escolha, uma opção. Eu posso me envolver com as tarefas da casa, me disponibilizar, eu posso querer participar. E esse exercício, que pode ser na casa espírita ou fora dela, numa instituição, pode ser também na minha própria casa, no meu dia a dia, no meu trabalho, podem me levar a desenvolver o amor. E aí sim é o amor que salva. Lembra aquela fala do capítulo 11, item 8, Evangelho segundo o Espiritismo? O Espírito Lázaro, ele vai dizer assim: em sua origem o homem só tem instintos. Quando os instintos começam a ficar mais depurados, ele tem sensações. Só mais tarde vai ter sentimentos. E conclui magnificamente assim: e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse solo interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, meus irmãos, o amor é um sentimento
O amor é a nossa meta. Guarda o que eu vou dizer aqui agora. Guarda para mim. Nós viemos nesse planeta. Você conseguiu essa vaga na encarnação para aprender a amar. O grande objetivo da sua vida, da minha vida, das nossas vidas é aprender a amar. E sabe aonde? No laboratório dos relacionamentos, na família, nos amigos, no meio onde a gente está vivendo. Porque é nesse meio que nós podemos praticar a caridade e aos poucos desenvolvendo o amor. Aqui inclui a caridade material também, mas em especial a caridade moral. Aquela do conselho, de emprestar ouvido, de acolher o coração dos mais sofredores, é assim que faz. Então o amor é um sentimento. É claro que ele pode ser, de alguma maneira, materializado. Com um abraço que nós não podemos dar hoje, que estamos distantes, estamos dando de coração. A afetividade, o afago, o carinho, o afeto. Mas o amor é um sentimento e é a nossa grande meta. Quando Paulo de Tarso encarnado fala do amor, ele faz uma carta ao amor, utilizada pelos poetas, lá no capítulo 13 do Evangelho do livro de Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 13. E ele vai fazer, eu trouxe aqui breves reflexões, ele vai trazer alguns comentários sobre o amor. Então ele vai dizer que o amor é sereno. Meu irmão, minha irmã, estou colocando isso por quê? Porque se o seu amor te causa agitação, se o seu amor te cria uma inquietação, não é amor, ele é apego. Que você tem chamado de amor. Você não ama, você está apegado. E preciso é que se faça alguma coisa, vou explicar como, para a gente poder não sofrer depois, porque esse amor vai levar ao apego. Esse tipo de amor vai levar ao sofrimento. Paulo ainda vai dizer que o amor é dedicado. Se você olhar para você, nos seus relacionamentos, não for dedicado, não é amor. Você está agindo por interesse qualquer, você está agindo por apego, você quer receber algumas vantagens de volta. É sim. Isso é ruim de ouvir? Talvez sim, mas é necessário. Sabe para quê? Para eu tomar consciência. À medida que eu entendo que eu sou apegado, isso é uma realidade minha, eu posso combater amorosamente para diminuir os níveis de apego. Então, se você olhar para o seu amor, Paulo vai dizer que é um amor respeitoso. Você não respeita o tempo do outro, não respeita a posição do outro, não respeita os gostos do outro. É só você que está certo, só você que escolhe. Algo está errado. Isso não é amor. Isso é apego. Reflete, meu irmão. Se o seu amor não for responsável, não é amor também não. A moda agora, mais entre os jovens, né? Os menos jovens também, é o tal do ficar. Ficar não é apego. Ficar não é amor, meus irmãos. Ficar é apego. Porque o amor, segundo a proposta bíblica, é equilibrado. O amor não pode ter apego. Se não for equilibrado, é apego. Aí a gente vai à segunda pergunta principal. Qual a proposta espírita para a gente poder amar? É claro que é a proposta do amor de Jesus, não é? Aquele que a gente tem como exemplo, como modelo, guia. E como é que era o amor de Jesus, meus irmãos? Era um amor sacrificial. Lembro aquele texto, vou colocar aqui, vou lê-lo aqui. João capítulo 15, versículo 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Deixa eu abrir um outro parênteses para voltar lá naquela questão de entender literalmente os textos bíblicos. Pegamos esse texto, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida em favor dos seus amigos. Atrelamos a alguns textos periféricos, soltos, criamos a doutrina do salvacionismo. O Cristo veio ao planeta morrer na cruz por nós, e o simples fato de aceitarmos seu sacrifício, estaríamos salvos. Já ouviram essa teologia? Teologia. Meus irmãos, nos fez ver há pouco tempo um grupo de religiosos políticos fazendo o que ficou conhecido na mídia pela oração da propina. Mas aqueles homens são sinceros, eles se sentem salvos, acreditam numa doutrina. Meus irmãos, não é isso que foi dito aqui. Nós fizemos o caminho da facilidade, não foi isso que foi dito. Está dizendo que ninguém ama mais do que esse, de dar a vida em resgate dos seus amigos. Dar a vida não significa morrer. Também tem essa vertente. Mas dar a vida significa me desgastar pelo outro. Dar do meu patrimônio, dar do meu tempo, dar da minha inteligência, do meu conteúdo. Meus irmãos, dar a vida é gastar, é dar fluido vital. É isso. E foi isso que o Cristo fez.
E isso era a forma de amor de Jesus. O amor que doa, o amor que reparte. Interessante que nesse amor que reparte, vou fazer um link com Paulo de Tarso mais uma vez, escrevendo a carta aos Efésios, e a gente sabe que Paulo de Tarso criou uma figura, está na carta aos Coríntios, ele chama de nova criatura, não é? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, essa nova criatura que ele vai citar aqui em Efésios é o mesmo homem de bem do capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo. Só que agora, Paulo desencarnado assina Paulo apóstolo e seria influenciado, seria influência de Paulo para Allan Kardec criar essa designação. Então o homem de bem e a nova criatura são os mesmas figuras. E aqui vai dizer, falando do homem de bem, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Mudança de caráter. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então o que nós temos hoje, fruto do trabalho, com as próprias mãos, um trabalho bom, um trabalho honesto, é para repartir com aquele que tem necessidade. Meus irmãos, o melhor exercício para vencer o apego é repartir. Eu vou te dar. No primeiro momento, nós trouxemos uma conscientização da importância de trabalhar para desapegar. Agora eu quero te dar o exercício. Está pronto para anotar o exercício? Hoje ainda, vá até o seu armário, guarda-roupa, abra o guarda-roupa e encontre uma peça de roupa que você não usa há 6 meses. Vai ser fácil, vai ser fácil. Lave amanhã, passe, repregue os botões, empacote e doe. O exercício da doação nos ajuda a combater de forma prática esse apego que faz sofrer. Tudo bem? Se você quiser fazer, será ótimo. Se você não quiser fazer, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, seremos convidados a repensar a nossa posição. Pois bem, queridos, para a gente começar a fazer o fechamento, então, desapegar para não sofrer, na visão espírita, acontece de 3 benefícios. O primeiro deles, porque a gente começa a entender como conviver bem com as coisas que nós possuímos. Então você queria ter uma televisão daquela de 60 polegadas, tela curva, não dá para comprar, é muito caro. Aí eu começo a sofrer porque não tem aquele produto e desvalorizo o que eu tenho. Que até então era bom. É igual emprego. Entrou no emprego, que maravilha, estou adorando. Daqui a um tempo está reclamando. O salário é ruim. Não é assim que a gente faz? A gente esquece de agradecer as coisas que tem. Você quer ficar feliz? Vou te dizer primeiro a fórmula da infelicidade. Você esquece, apaga. Quer ficar infeliz? É só você pensar o que está faltando. Fácil, né? Quer ficar feliz? Pensa e agradece o que tem. Já agradeceu pela cama que você vai dormir? Limpa. Pijama, travesseiro, alimentação, teto que te cobriu, a água que você vai acordar amanhã de manhã, lavar o rosto, água potável na torneira. Comece a agradecer pelas inúmeras coisas que você tem. E isso vai te ajudar a sentir feliz e equilibrado. Vence o apego. A segunda maneira de você vencer o apego, na visão espírita, é aceitar as perdas e prejuízos construtivamente. Meus irmãos, ninguém toma prejuízo por acaso. Não. Aliás, pode até ser por imprudência. Mas a grande maioria tomou prejuízo, perdeu alguma coisa na intenção de resgatar aquilo que retirou de alguém no passado. É uma função de educação do espírito imortal inserida na grande lei de causa e efeito. Não sei se você acompanhou pela televisão, um tempo atrás, uma companheira evangélica, e falo aqui com todo respeito, porque eu venho de uma igreja evangélica, vim da igreja batista, e essa companheira, ela trabalhava dirigindo Uber, e teve o carro roubado. Parecia um telejornal, no ES1. E aquela companheirinha, aquela irmãzinha, era fervorosa, ela começou a gritar com o repórter, quando foi entrevistada, o meu Deus é poderoso, meu Deus, há de devolver o carro, e aquela... E o carro não apareceu. Eu fico pensando, será que Deus não ouviu o clamor daquela companheira? Eu comecei pensando na visão espírita e imaginei, essa companheira deve ter sido aquelas
daquelas que no passado roubavam as carruagens das pessoas, né? E se arrependeu disso, se arrependeu. E agora ela pede para passar por uma encarnação onde ela tenha um patrimônio roubado, na mesma dimensão de uma carruagem, para ela poder sentir na pele o que tirar as coisas dos outros e grafar em si o ensinamento. Isso é castigo, meu irmão? Não. Não, isso é educação. Processo educativo, isso é amor, misericórdia divina. Então aquela companheira talvez tenha tido o prejuízo para poder ampliar o seu nível de modalidade. Acontece o contrário também, quando você ganha um prêmio da loteria, um sorteio, é muito sortudo. Não. É o erário público te devolvendo algo que ele pode ter tirado de você lá atrás indevidamente. Então, na grande lei de causa e efeito, há reposições e há também perdas. Aceitar, então, essa perda como construtiva. E terceira e última maneira de a gente poder aproveitar melhor o ensinamento espírita para desapegar, para não sofrer, é a gente aprender a conviver bem sem as coisas que não possuímos. Então eu não tenho, está tudo bem. Eu vou continuar a minha história. Eu vou viver da mesma maneira. Porque muitas vezes, se eu quero, talvez eu não mereça e não possa ter ainda. Meus irmãos, guarda o que eu vou dizer agora aqui com muito carinho no coração. Escuta com o coração. Entre nós, nos escutando agora pelo Instagram, que vão nos ouvir depois, porque vai ser postado no YouTube, né? O companheiro me orientou a salvar depois. Eu vou aprendendo, estou aprendendo, já estou melhor. Da primeira vez não consegui, né? Mas tudo bem, estou aprendendo. Então, eu ia dizendo que muitos de nós não podemos ficar ricos. Não podemos. Sabe por quê? Porque lá atrás, em vidas anteriores, quando ricos, a gente abusou do dinheiro. Passamos por cima dos outros, humilhamos as pessoas, ultrajamos. E quando desencarnamos? Não levamos nada, não é? Por isso que caminhão de mudança não vai entrar em cemitério. A gente não leva nada, caixão não tem gaveta, não levamos nada. Chegamos do outro lado da vida, sabe o que nós levamos? Dívidas, relacionamentos comprometidos, aborrecimentos, inimizades. E aquilo deu trabalho para a gente resgatar. Está dando trabalho. Então, nessa encarnação, nós pedimos para vir pobre. Senhor, quero um contra-cheque pequeno. Sabe para quê? Para eu não fazer de novo os mesmos erros do passado. Então, se você de repente ganha na Mega Sena da virada, meu irmão, aquele homem velho volta. Prepotente, arrogante. Lembra aquela história? Sabe o que você está falando? É. E a gente comete os mesmos erros e cai de novo no mesmo abismo. Então, o Espiritismo nos ensinando em 3 níveis. O primeiro, entender como conviver bem com as coisas que temos. O segundo nível, aceitar as perdas e prejuízos construtivamente. E o terceiro, aprender a conviver bem sem as coisas que não possuímos. Vencendo essa forma de apego, a gente vai evitar o sofrimento. Então o sofrimento está atrelado à minha maneira de entender, de me entender com os bens materiais. A gente vai fechar com a questão já citada aqui, 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. Resposta que Kardec ouve é Jesus. A menor resposta do livro, a mais importante delas. No entanto, meus irmãos, o desafio não é entender intelectualmente que Jesus é o nosso modelo e guia, mas é transformar esse Jesus em nosso modelo e guia pessoais. E é desse modelo e guia que a gente vai ler uma fala de Lucas, capítulos 9, versículo 58, diz assim, palavra de Jesus: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Meus irmãos, eu fico pensando que aquele que foi o maior homem do mundo, governador do planeta, o planeta é dele, lhe pertence, Deus lhe deu um planeta, para que ele pudesse receber espíritos, para que esses espíritos pudessem ser educados e caminhar em direção ao amor e à perfeição. O planeta é dele. Não teve um patrimônio nenhum, não teve patrimônio algum, não teve nenhuma escritura. Não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Se comparou com as aves do céu, com as raposas, não tinha nada. Mas, meus irmãos, esse que não tinha nada, materialmente falando,
nos deixou tudo de mais precioso que nós precisamos. Nos deixou um evangelho desafiador, que nos convida a amar inimigos, perdoar 70 vezes 7, nos convida a pagar o mal com o bem, nos convida a ser servidores para sermos grandes nesse reino. Desafio, meus irmãos. No entanto, desafio que, se for encarado e seguido, nós conquistaremos a paz, o equilíbrio, a harmonia interna e a felicidade. Então é esse Jesus que nos convida. Desapega. Desapega, meu irmão. Está feito o desafio. Tomamos consciência hoje? Ampliamos um pouco mais a nossa consciência de que o apego é uma doença sofredora, que faz sofrer, mas pode ser tratada? Aprendemos nessa noite que o exercício para a gente poder vencer o apego é abrir a mão, é ser aqueles que repartem, que doam, que ajudam, que auxiliam indistintamente. Aprendemos? Então, meus irmãos, fica aí o desafio. Sair daqui dessa reunião para a gente poder nos desapegar através de uma prática simples, que é olhar à nossa volta, perceber a dor do outro, antes que ele nos pergunte, antes que ele nos procure, antecipamos a ele e, dentro das nossas possibilidades, dos nossos limites, repartimos. Não é dividir, não, é repartir. Dividir, a gente fica sem. Repartir é igual o chamado milagre de multiplicação dos pães, né? O Cristo não dividiu pães, ele repartiu. Repartia quando eu tiro com sentimento, com amor e dou. E distribuo aquele que necessita. E faço isso movido pelo coração, movido pela vontade de ajudar. E também, ao mesmo tempo, para fechar, me permito, nos meus momentos de dificuldades, receber também a doação do outro, permitindo que ele trabalhe em si a caridade. E por meio da caridade, desenvolva o amor e encontre a paz e a felicidade. Então a gente vai chegando no final, meus irmãos, dessa palestra. Eu quero convidar você a gente orar para poder pedir a Jesus que nos fortaleça, que nos ampare, que nos ajude diante do que ouvimos aqui, sermos um pouco mais serenos, sermos um pouco mais equilibrados. Antes, porém, eu quero dizer para você que na quarta-feira que vem, no domingo, 18 horas, tem outra live. Se você quiser, vem participar conosco. Vou colocar aqui a imagem de Jesus na tela. Preparei aqui para isso, né? Vamos ver se vai dar certo. Aqui a imagem de Jesus. Vou colocar de novo aquela musiquinha que a gente já estava tocando, para convidar os companheiros a gente orar. Vamos então, rapidamente aqui. Oh, meu Deus, isso não estava no plano, não. Perder aqui o mouse não estava nos planos, não. Parei, agora foi. Vamos então fechar os olhos, pensar em Jesus, essa tela, trazer para a tela mental essa imagem e dizer: Senhor, amigo de todas as horas, conhece os nossos corações. É bem verdade que gostaríamos de agora estar reunidos com nossos irmãos, para trocar o abraço afetivo, para estar próximos, mas diante dessa necessidade do isolamento social, estamos aqui. Cada um de nós em sua própria casa, cada um de nós distante fisicamente, mas também unidos pelos fluidos de luz, pelas energias de amor que formamos aqui uma corrente. Rogamos, Senhor, que Tu possas utilizar essa energia que fabricamos para trazer paz, equilíbrio aos nossos corações e também para ajudar tantos outros que estão vivenciando as dores, as dificuldades, tantos que estão em hospitais, tantos que perderam seus entes queridos pela pandemia, tantos que estão trabalhando à frente, correndo riscos para combatê-la. Ampara cada um desses irmãos, Jesus. Ampara cada um de nossos projetos, nos ajudando a adiantarmos na evolução moral através daqueles projetos mais nobres, daqueles mais sublimes. Fortalece, Senhor, nossos companheiros, cada um dos internautas que estão aqui a nos acompanhar nessa oração, que sejam eles envolvidos
pelas energias de paz e amor, pelas energias que emanam do teu coração de irmão mais velho, que tanto nos incentiva a caminhar adiante. Ampara, Senhor, a SEJAP, essa casa de luz, cada companheiro, cada trabalhador. E permita, Senhor, que assim, essa unidade de luz da tua seara possa continuar sendo esse farol nesse bairro, levando a informação e divulgando o teu evangelho redivivo na visão do Espiritismo. Ampara-nos, Senhor, dá-nos uma noite de paz e permita que assim, com essa prece, possamos encerrar essa transmissão, mais essa palestra pública virtual. Que a tua paz seja conosco, Senhor. Fortalece-nos na fé, dá-nos sempre a tua companhia. É a oração que lhe fazemos, concluindo então assim essa etapa, essa palestra pública doutrinária. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, fica aqui o nosso carinhoso abraço. Eu acho que nós temos ainda um minutinho ou dois, vou deixar a musiquinha um pouquinho. Que Deus possa te abençoar e até domingo, numa nova live aqui pelo Instagram do SEJAP. Muita paz a todos nós.